Olá, e sejam bem-vindos a mais um curso de Microeconomia EAD realizada pelo PET Economia. Na aula de hoje, iremos abordar o 7º capítulo, Preferência Revelada. Capítulo 7, Preferência Revelada. Continuaremos utilizando o livro de Microeconomia Princípios Básicos, uma abordagem moderna, do Varian. A ideia de preferência revelada. Até o capítulo passado, utilizamos as informações sobre as preferências e restrição orçamentária do consumidor para conhecermos sua demanda. Neste vídeo, invertemos o processo e mostramos como se podem usar as informações sobre a demanda do consumidor para saber sobre suas preferências. Até agora, pensamos no que as preferências poderiam nos dizer sobre o comportamento das pessoas. Na vida real, porém, as preferências não são diretamente observáveis. Temos de descobrir as preferências das pessoas pela observação de seu comportamento. Quando falamos sobre conhecer as preferências das pessoas pela observação do seu comportamento, temos de pressupor que as preferências permanecerão imutáveis enquanto observamos esse comportamento. Trabalharemos com a ideia de preferências estritamente convexas para facilitar a exposição. Desta forma, haverá uma única cesta demandada em cada orçamento. Observe a figura 7.1. A cesta Y era uma opção dado o orçamento do consumidor, havendo ainda sobra de dinheiro. Como essa cesta poderia ter sido comprada, mas não foi, a cesta realmente comprada tem de ser melhor. É aqui que utilizamos o pressuposto de que há uma cesta demandada única para cada orçamento. Se as preferências não forem estritamente convexas, de modo que as curvas de diferença tenham pontos planos, pode ser que algumas cestas situadas sobre a reta orçamentária sejam tão boas quanto a cesta demandada. Todas as cestas situadas na área sombreada abaixo da reta orçamentária revelam-se piores do que a cesta demandada X. Isso porque elas poderiam ter sido escolhidas, mas foram rejeitadas em favor de X. Algebricamente, nós temos que, para a cesta Y, o preço do bem 1 vezes a quantidade Y consumida do bem 1, mais o preço do bem 2 vezes a quantidade Y consumida do bem 2 será menor ou igual à renda do consumidor, como se pode ver abaixo. P1 vezes Y1 mais P2 vezes Y2 é maior ou igual a M. Como a cesta X é realmente comprada num orçamento determinado, então nós temos que P1 X1 mais P2 X2 é igual a M. O preço do bem 1 vezes a quantidade de X consumida do bem 1 mais o preço do bem 2 vezes a quantidade de X consumida do bem 2 será igual à renda do consumidor. Unindo ambas as equações, nós temos que P1x1 mais P2x2 é igual a P1y1 mais P2y2. E se esta desigualdade for satisfeita, sendo a cesta y diferente da cesta x, então dizemos que a cesta x é diretamente revelada como preferida à cesta y. O lado esquerdo dessa equação refere-se ao gasto com a cesta que for realmente escolhida aos preços P1 e P2. A preferência revelada consiste numa relação entre a cesta realmente demandada em determinado orçamento e as cestas que poderiam ter sido demandadas nesse orçamento. Da preferência revelada à preferência. O princípio da preferência revelada, seja da cesta X, a cesta escolhida quando os preços são P1, P2 e seja a cesta Y alguma outra cesta, de modo que P1x1 mais P2x2 seja igual a P1y1 mais P2y2, assim, se o consumidor escolher a cesta mais preferida que puder adquirir, teremos que a cesta X é preferível à cesta Y. Observe que preferência revelada significa apenas que X foi escolhida quando Y estava disponível, e preferência significa que o consumidor considera X superior a Y. O princípio da preferência revelada sempre, então, será: se uma cesta X for escolhida em detrimento da cesta Y, então X deve ser preferida a Y. Curvas de renda-consumo e curva de Engel. Podemos unir as cestas demandadas obtidas à medida que deslocamos a reta orçamentária para fora, para traçarmos a curva de renda-consumo. A curva de renda-consumo é também conhecida como o caminho de expansão de renda. Se ambos os bens forem normais, o caminho de expansão da renda terá inclinação positiva. Para cada nível de renda M, haverá uma escolha ótima para cada um dos bens. A curva de Engel é um gráfico da demanda de um dos bens como função da renda, com os preços constantes.
Vamos supor que a cesta Y é uma cesta demandada aos preços Q1, Q2 e que a cesta Y seja revelada como preferida a alguma outra cesta Z, ou seja, Q1, Y1 mais Q2, Y2 é igual a Q1, Z1 mais Q2, Z2. Sabemos que a cesta X é preferida à cesta Y e que a cesta Y é preferida à cesta Z. Seguindo o axioma da transitividade, podemos concluir que a cesta X é preferível à cesta Z. Nesse caso, dizemos que X é indiretamente revelada como preferida a Z. Na figura 7.3, todas as cestas da área sombreada superior são melhores do que X, e todas as cestas da área sombreada inferior são piores do que X, de acordo com as preferências do consumidor que fez as escolhas. A curva de indiferença que passa por X tem que situar-se em algum lugar entre os dois conjuntos sombreados. Desta forma, pode-se estimar a curva de indiferença por meio da ideia de preferência revelada. Supondo que observamos duas cestas, Y e Z, reveladas como preferidas a X, na figura 7.3, e que as preferências sejam convexas, sabemos também que todas as médias ponderadas de Y e Z são preferidas a X. Se supusermos que as preferências são monotônicas, então todas as cestas que tenham mais de ambos os bens que X, Y e Z, ou quaisquer de suas médias ponderadas, também serão preferidas a X. O axioma fraco da preferência revelada. Ele nos diz que, se a cesta X for diretamente revelada como preferida à cesta Y, e se as duas cestas não forem idênticas, então não pode acontecer que a cesta Y seja diretamente revelada como a preferida a X. E nós temos que P1x1 mais P2x2 é maior ou igual a P1y1 mais P2y2, como também Q1 y1 mais Q2 y2 é maior ou igual a Q1 x1 mais Q2 x2. O axioma forte da preferência revelada, ele nos diz que, se a cesta X for revelada como preferida à cesta Y diretamente ou indiretamente, e a cesta Y for diferente de X, então Y não poderá ser nem direta nem indiretamente revelada como preferida a X. A partir daqui nós temos a resolução de algumas questões para revisão. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado.